Nos últimos dias, a internet tentou descobrir o que realmente tinha matado Gabriel Ganley. Insulina, hipoglicemia, protocolos extremos. Só que agora surgiu um documento oficial que acabou virando esse caso de cabeça para baixo e abriu discussões ainda mais pesadas, envolvendo anabolizantes, pressão estética e os bastidores aí mais obscuros desse mundo maromba. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que o atestado realmente disse, porque a hipótese inicial perdeu força, mas não foi descartada, o desabafo da mãe do Gabriel, as falas de Renato Cariani, o Rodrigo Góes agora resolveu se manifestar também, e porque talvez os sinais estivessem todos ali, públicos, gravados, e foi meio que ignorado por todo mundo. Bom, e o pior, mesmo depois da divulgação da causa oficial, a polêmica envolvendo o treinador Marcelo Cruz só aumentou. Vamos conferir então as atualizações desse caso. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. O fisiculturista Gabriel Ganley, ele morreu em decorrência de uma cardiomiopatia hipertrófica, segundo informações do atestado de óbito divulgado pelo G1. A causa da morte foi registrada como uma parada súbita provocada pela doença cardíaca, caracterizada pelo espessamento anormal do músculo do coração. A cardiomiopatia hipertrófica ela dificulta o relaxamento e o bombeamento do sangue pelo coração, ou seja, faz o coração tem que se esforçar muito mais para poder mandar sangue ali, Por isso, normalmente, pessoas obesas ou pessoas assim, são muito pesadas, seja com músculos pra caramba ou obesa mesmo, O coração ele precisa se esforçar muito, e como ele se esforça muito e acarretado ainda, aumentado pelo uso dos anabolizantes também, o coração ele hipertrofia, Então fica grande, o coração tem coração de fisiculturista que chega a ser, sei lá, quase 2 vezes maior do que um coração de um adulto normal, digamos assim, E isso, consequentemente, tem que fazer o coração se esforçar muito mais para poder mandar sangue. Bom, essa é uma condição considerada geralmente hereditária e genética, Alguns especialistas apontam que o quadro ele pode ter sido agravado pelo uso dos anabolizantes, com certeza foi agravado pelo uso dos anabolizantes, cara. Olha que bizarro, Então pode ser que seja uma doença que ele já tinha, uma condição que ele já tinha geneticamente, ou seja, a pessoa que já tem essa predisposição, por isso que é importantíssimo exames rotineiros, para entender o que está acontecendo no coração, porque uma pessoa dessa, por exemplo, é aquela pessoa que não deveria, ninguém deveria, mas principalmente essa pessoa não deveria, em hipótese alguma, utilizar anabolizantes, porque já tem uma predisposição ao coração crescer muito, a uma doença no coração, e os anabolizantes vão acelerar isso 1000 vezes, O cardiologista Dr. Alexandre Reis, ele explicou publicamente o diagnóstico, ele reforçou, que a doença pode evoluir de forma silenciosa durante anos, sem sinais, mas os fatores externos, aí, como o uso de anabolizantes, é claro que agravam o quadro, A Secretaria de Segurança Pública informou que aguarda resultados ali finais dos exames realizados pelo IML, responsável por esclarecer todos os detalhes relacionados à morte do atleta, A polícia segue tratando a morte como uma morte suspeita até a conclusão de todos os laudos complementares, Então, assim, vale deixar claro aqui, para quem está fazendo um sensacionalismo, que a cardiomiopatia hipertrófica, ela não descarta completamente o uso da insulina, Eu vi gente comentando, por exemplo, o vídeo que eu trouxe ontem falando, porque eu ainda nem cravei, nem disse que tinha sido insulina, mas tem gente, mas não foi insulina, apaga o vídeo. A pessoa que fala isso não entende um mínimo de fisiologia, porque a própria insulina, a cardiomiopatia hipertrófica, a causa da morte dele, não descarta 100% o uso da insulina, porque ele pode ter tido um quadro de hipoglicemia e o coração já doente e completamente esgotado, precisou se esforçar mais do que já estava se esforçando por conta da baixa do açúcar. E funcionou então, essa baixa do açúcar no sangue, funcionou como uma espécie de gatilho, fazendo com que o coração tivesse que trabalhar ainda mais e não aguentasse, porque já era um coração doente. Por isso é importante esperar todos os laudos restantes, para daí sim ter uma certeza se houve quadro de hipoglicemia ou não. O atestado, ele trouxe uma causa oficial, mas não encerrou todas as perguntas. A hipótese de hipoglicemia por insulina acabou talvez perdendo um pouco de força por conta dessa causa direta da morte, mas continua relevante no contexto. Um áudio, inclusive, do amigo do Ganley trouxe ali que ele teria sim aplicado insulina na noite de sexta-feira e teve um quadro de hipoglicemia. Esse áudio ele foi, inclusive, confirmado pela coluna Fábio Oliveira do Metrópolis, então
Assim, o amigo também, será que o amigo estava mentindo também, né? O Gunley, ele aplicou insulina ontem à noite, ele começou a ter hipoglicemia e nessa ele dormiu. E não pode, tá ligado? Bom, a combinação dos dois elementos, uma doença cardíaca silenciosa, um quadro de hipoglicemia provocado pela insulina, pode ter criado essa situação aí que não deu para reverter, né? A Clarice Gunley, né, a mãe do Gabriel, publicou um textão lá no Instagram, né, classificou a morte do filho como uma fatalidade. No texto ela descreve o Gabriel como um meteoro, destaca sua garra, carisma, amor pelo fisiculturismo, agradece a família, amigos, atletas e patrocinadores pelo apoio que ele recebeu e pelo apoio que ela vem recebendo também de toda essa galera, né? A mãe também revelou aí que Gabriel vai ser cremado numa cerimônia simples, reservada, né, conforme o desejo do próprio jovem, mas a postagem da mãe dele não passou sem questionamento, tá? Porque muita gente nas redes acabou meio que desconfiando da autoria do texto, dizendo que o tom... Olha só pra você ver, a galera também, eu acho que às vezes pesa a mão também, né, cara? Por que ficar embaçando com o texto da mãe, com o que a mãe falou, né? Então, assim, o pessoal tava comentando de que o tom do texto parecia que outra pessoa escreveu, tava um tom meio que não parecia uma mãe de luto, levantando a suspeita ali que o comunicado pode ter sido digitado por outra pessoa. O trecho que mais gerou estranheza, talvez, esses questionamentos, foi um trecho em que ela agradecia diretamente o Marcelo Cruz, né, que é ele que vem sendo um alvo aí, atacado na internet após a morte do Gabriel, né? Isso para muita gente soou um pouco estranho e tal, como se ela tivesse, sei lá, tentando amenizar as críticas que tá acontecendo em cima do Cruz. O Renato aí, um dos maiores nomes do fisiculturismo, ele gravou um vídeo longo, emocionado ali sobre a morte de Gabriel, contando aí que foi pego de surpresa com a notícia. Porque como ele é excessivamente jovem, com 22 anos de idade, não é normal que jovens morram do coração por uso de anabolizantes. É normal com pessoas de 30, 35, 40 anos de idade, com histórico de abuso muito poderoso. Um jovem não. Porém, é raro encontrar uma pessoa que tenha essa patologia. Mas dentro dessa realidade, infelizmente, o Gunley era uma pessoa que tinha. Então, as especulações que saíram na internet até agora, e que boa parte delas estavam ligadas ao uso indiscriminado de insulina, pelo próprio laudo do IML, cai por terra. Não foi hipoglicemia. Porque se fosse hipoglicemia, daria o que fica de lição para nós. Se você quer tomar anabolizante, é tua vida. Eu não tenho como impedir isso. Mas o que eu vou te pedir? O que eu sempre pedi para você em todos os vídeos. Faça exames. Cardiologista, exames de sangue, para entender o seu histórico. Garotos não costumam fazer exames cardiológicos, mas olha isso, ele tinha uma patologia. Então, fazer exames vai fazer com que você tenha um diagnóstico precoce e o mais importante, saber, acima de tudo, se você tem saúde ou não para tomar essa decisão. Esteroides, hormônios, doping estão em todos os esportes. Porém, o fisiculturismo é o único que acha legal, top falar, que acha que quem fala é de verdade, que quem fala não é demagogo, que tem que falar, tem que abrir ciclo e tudo mais. O ciclista usa doping e não conta pra ninguém. O corredor usa doping e não conta pra ninguém. De vez em quando a gente fica sabendo, sabe por quê? Porque vaza. Ou ele caiu num doping, ou virou um escândalo, mas ele fala, não todos. O fisiculturista não, ele curte, ele posta, ele fala, ele vende, ele tem link do parceiro de anabolizante dele. É isso que tem que acabar. Um ponto importante que o Renato trouxe é que se o Gunley ele tivesse feito exames cardiológicos preventivos, a condição dele já, desse coração já hipertrofiado e doente, já teria sido revelada para ele, e aí com certeza ele teria sido proibido de usar anabolizante. Isso significaria que ele não usaria? Não sei. Porque essa galera, você vê o pobre louco lá, né? Mesmo com vários problemas lá, ele continua usando, né? Então não dá pra entender o que se passa um pouco na cabeça de um fisiculturista. Mas pelo menos ia ter algo ali que, ó, até apagou a luz aí. Ia ter algo que ia dar um alerta nele, né? Ó, cara, ó, talvez um médico com um laudo apontando que vai dar ruim, talvez ele pudesse de repente tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? Enfim. O cardiologista Dr. Alexandre Arraes, ele também se pronunciou sobre o caso, comentou sobre a hipótese da insulina, né, que circulava nas redes. Ele confirmou que um coma hipoglicêmico severo, né, poderia sim ter sido um gatilho, né, um fator contribuinte, especialmente num coração já debilitado pela cardiomiopatia. Foi o que a gente já comentou, né? Mas deixou claro que isso ainda é especulação e que precisa ali dos laudos complementares sejam concluídos. Foi também aventado sobre o uso de um quadro de um coma hipoglicêmico severo, que infelizmente esse paciente, o Gunley pode ter levado à morte. Sim, isso pode ter acontecido, caso ele faça uso de insulinoterapia. E o desfecho é uma parada respiratória evoluindo para uma parada cardíaca, onde se há já todo esse arcabouço desse ventrículo hipertrófico, seja ele qual for a causa, isso pode piorar e aumenta muito mais o risco de morte desse paciente, que pode ter acontecido isso com o Gunley. Tudo isso são especulações, o meu intuito aqui não é estar especulando nada disso, é sim informando a vocês, devido ao número realmente elevado de pedidos, para que as pessoas não comecem a falar coisas que não têm fundamento. Minha função como médico, como cirurgião cardiovascular, é explicar isso para vocês.
Mesmo com a mãe do Gabriel tomando um pouco de partido em favor do treinador, a pressão sobre o Marcelo Cruz nas redes não diminuiu, tá? Novos atletas vieram a público relatar experiências ruins ali, com protocolos extremos, associando ali o nome dele. O Cruz, ele precisou desativar os comentários nas próprias postagens de homenagem ali, pela quantidade de ataque que recebia, né? E até agora ele não se pronunciou diretamente sobre as acusações, ele só postou ali uma homenagenzinha ao Gunley, mas até agora ele tá quieto. O influenciador aí, Rodrigo Góes, né, que ele já tinha feito um vídeo antes, né, meio que alertando um pouquinho sobre o Gabriel Gunley tá usando drogas pré-treino ali como Hemogenin e Elotestin todos os dias, drogas orais potentes, né, ele já tinha dito ali que se o Gabriel continuasse assim, ele ia virar estampa até, segundo as palavras do Rodrigo, né, e infelizmente acabou sendo meio que um presságio, meio que uma tragédia anunciada mesmo. E aí, continuando no Rodrigo Góes, ele publicou um vídeo ontem, tá, esperou ali a poeira baixar um pouquinho, publicou um vídeo ontem que já tá com mais de 1 milhão de visualizações falando a respeito, uma espécie de homenagem também ao Gunley. O Gabriel pode ter nascido com uma fragilidade que ele nem sabia que tinha. E o esporte que ele amava pode ter acelerado o que aconteceu sábado. A gente nunca vai saber com 100% de certeza quanto cada coisa contribuiu, mas a gente sabe, cientificamente, que essa combinação é extremamente perigosa. E aqui eu preciso falar de uma coisa que eu defendo no canal desde o meu primeiro vídeo. Eu sou contra o uso de hormônios em atletas jovens. E quando eu falo jovem, eu falo de quem tem menos de 25 anos. O Gabriel tinha 22 anos. E eu sempre falei aqui e vou repetir mais uma vez. Nunca, em hipótese nenhuma, fazer protocolo hormonal sem acompanhamento médico. Mas aí, você acredita que após essa morte aí, a comunidade maromba, no geral, vai, sei lá, tomar um pouco mais de cuidado na hora de falar de anabolizante, né? Eu acho que tem que ser falado mesmo, né? Tem que ser falado abertamente sobre a utilização, mas ao mesmo tempo tem que se evitar a banalização. Então, como falar abertamente e ao mesmo tempo evitar a banalização? Porque sempre o que eu percebo é que nessas rodinhas aí de podcasts, e sempre quando algum influenciador vai falar sobre o uso, como o próprio Gunley, por exemplo, eles sempre falam em tom de brincadeira, em tom de descontração. Ai, tomei não sei o que, quase morri. Tive uma parada cardíaca. É sempre a pessoa quase morreu, é um negócio sério, mano, um negócio perigosíssimo e vira uma banalização mesmo. Ah, eu quase morri. Nossa, você quase morreu? Ah, eu também quase morri. Que legal. E aí vira um negócio que parece que não dá nada. Tipo assim, que você quase morrer é como se não fosse nada. E isso gera uma banalização que faz com que jovens aí desmiolados, né, ficam pegando bomba aí pra tudo quanto é canto aí, com o cara da esquina, com o cara da academia marombeiro e aplicando como se não houvesse amanhã. E eu acho que a morte do Gunley vai servir como um pouquinho, pelo menos, de freio nessa garotada que tá, porque o Gunley era novo e era um ícone ali muito grande, né, nas redes sociais, então vai servir sim de um freinho pra essa molecada que tá achando que não vai dar nada ficar enchendo o rabo de bomba. Mas aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.